mais uma aula. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão vindo de longe, de outros bairros, de outras cidades, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite? Feche os olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na tua casa, com essa intenção em nossos corações de conhecer mais o Senhor. Amém. E conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Tu possas falar aos nossos corações nessa noite, Tu possas continuar nos instruindo através da Tua palavra. Amém. Que do nosso interior possa fluir rios de águas vivas, ó Pai. Amém. Abençoe as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender mais, cada vez mais, as verdades reveladas através da Tua palavra. Amém. Traga cativa a obediência do Senhor Jesus Cristo, cada uma das nossas mentes nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana passada, nós começamos a tratar do assunto, o que acontece com o homem salvo. Nós analisamos já há 2 aulas atrás acerca da obra de Cristo, o que Cristo de fato fez por nós, e começamos trabalhando então semana passada o que ocorre no homem salvo a partir do momento que ele recebe Cristo. Trabalhamos um pouco semana passada e hoje vamos continuar sobre o que ocorre no homem salvo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Semana passada nós analisamos, lemos os 2 textos, Efésios 1 e 2, mas nos ativemos ao capítulo 1. Agora nós vamos ler um pouco do capítulo 2 e discorrer nele. Efésios 2. Amém? Amém. Acompanhe aí na tua Bíblia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos aqui, queridos, temos aprendido nessas aulas, o que o pecado causou em nós. E nós aprendemos que o pecado causou em nós basicamente 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é o desligamento do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. Ele causou em nós a morte física e também a morte eterna. Essas são as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo, nesse quadro aqui, ele deixa isso bem claro, dizendo que o que Cristo fez por nós foi uma atitude dele. Isso nós temos tentado aprender esses dias, que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, que nós dependemos totalmente, estritamente e exclusivamente de Cristo para tudo. E quando eu falo é tudo mesmo. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos compreender o que de fato é o Evangelho. Enquanto nós não entendermos que é por Ele,
e porque dele, por ele, para ele que são todas as coisas, nós não vamos entender o Evangelho. Enquanto eu tentar viver o Evangelho com as minhas forças, eu serei sempre um cristão frustrado. Enquanto eu tentar lutar com o pecado com a minha vontade, eu vou ser sempre uma pessoa que vou ter que estar arrependendo o tempo todo, porque parece que o pecado vai me dominar sempre. E quando eu me entrego diante do Senhor e peço que Ele faça a obra em mim, as coisas vão começar a fluir na minha vida espiritual, porque é Ele que opera em nós, tanto o querer. Sabe aquela vontade que você dá de buscar a Deus? Não é sua, é Deus que está implantando isso no seu coração. Sabe aquela, não, mas eu tenho vontade de ir para a igreja. Você tem vontade porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Amém. Se não fosse o Espírito Santo, a sua vontade era para ir para outro lugar, menos para a presença do Senhor. Era fugir da presença do Senhor. Então é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. E à medida que eu entendo isso, eu vou entender o quão dependente eu sou de Cristo, o quão dependente eu sou de Deus, o quão dependente eu sou do Espírito Santo de Deus, e não vou ficar, como diz um ditado goiano e um ditado brasileiro, dando murro em ponta de faca. Porque à medida que eu tento viver o cristianismo como religião, e isso é muito comum, eu sempre quando eu começo esse curso, eu tento de fato tratar esses assuntos nos rudimentos, nas primeiras aulas, porque eu convivo com muitos cristãos que vivem a vida cristã capengando e lutando, e querendo fazer com que a carne vença o pecado. Não confie na tua carne, essa carne não vai herdar o reino dos céus. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Para vivermos no céu, teremos que receber um corpo transformado, glorificado. Está entendendo? Apesar de Deus estar transformando a minha alma, o meu espírito, o meu ser, é claro que a minha carne recebe reflexos disso, ela vai sendo santificada também, mas essa carne não vai morar no céu. Eu vou receber um corpo glorificado, um corpo transformado. Então, carne, ela possui obras. Hoje no final da aula eu vou tratar sobre esse assunto. O que ela consegue fazer é obras, e lá em Gálatas Paulo vai falar que obras são essas. Então não espere muita coisa da sua carne não, mas espere o fruto do Espírito na sua vida. Então Paulo vai falar exatamente sobre isso. Ele nos deu vida. Qual que era a nossa condição espiritual? Mortos espiritualmente. O morto, ele quer Deus. O morto, ele busca Deus. O morto, ele vê Deus. O morto, ele ouve Deus. Não. O morto espiritual, por isso que às vezes você chama a pessoa para a igreja e insiste. E ela, não quer não. Você prega, mostra vídeos de pastores abençoados, e a pessoa não converte. Você fala, mas o que eu faço? Você explica para ele, mostra grandes homens de Deus, grandes cientistas cristãos, e ele não crê, ele continua sendo ateu, ele não quer crer. Enquanto não houver uma transformação do alto, enquanto Deus não regenerá-lo, não transformá-lo, ele não vai começar a perceber as coisas espirituais. Então é uma obra de Cristo. Então é o que Paulo está dizendo aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos no sentido espiritual da palavra. Paulo está falando para crente, está falando que não, nós todo mundo um dia morremos e Deus nos ressuscitou na carne. Não, está falando do estado espiritual, e não só do estado espiritual, mas da condição espiritual. Mortos no sentido que a nossa sentença já estava decretada. Nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Deveríamos morrer em todas as instâncias. Estávamos mortos só na primeira instância, que era o estado espiritual, mas ainda passaríamos pelas outras instâncias, que é a morte física, e se não tratada a morte espiritual e a morte física, ela vai gerar a terceira morte, que é a morte eterna, porque o homem pecou contra o eterno, e ele tem que passar a eternidade pagando pelo seu pecado. É a única forma de pagar naturalmente o seu pecado, senão pela intervenção da graça e do amor de Cristo. Aí vai dizer aqui então, nos quais andastes outrora. Ele está falando para crente, tá certo? Antigamente vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da
desobediência. Então nós estamos agora, queridos, em um novo reino. Entenda isso. Tem pessoas que estão esperando o reino de Deus vir. O reino de Deus já veio. Lembra quando João Batista pregava? Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não falaria que está próximo se estivesse há 2000 anos. Ele não falaria que está próximo se estivesse há muito tempo depois dele. Mas quando Jesus assumiu o seu ministério, a partir de Mateus capítulo 4, ele vai dizer: arrependei-vos. Aí ele já não disse mais está próximo, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele começou o seu reinado, o reinado de Cristo. Depois que ele cumpriu a sua obra, depois que ele foi morto, ressuscitou de entre os mortos, ele vai dizer no final de Mateus capítulo 28: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Amém. Ele recebeu do Pai todo o poder. O Pai lhe deu todo o poder. Amém. Ele recebeu todo o poder para quê? Para implantar o seu reino. E havia uma profecia lá nos Salmos que dizia: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Jesus começou a reinar, mas ele ainda está pondo os inimigos por debaixo dos seus pés. Apocalipse, ele é apresentado assentado à destra de Deus. Está entendendo? Por isso nós cantamos aquele cântico: vencendo vem Jesus, quando ele terminar a obra completa sobre toda a humanidade e vencer todos os inimigos que ele tem que vencer e derrotar. Então ele nos deu vida, tá certo? Nós andamos de que forma? Segundo o curso, segundo o príncipe da potestade do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, presta atenção. Desde quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, o pecado é pecado. Tem pessoas que olham assim e falam assim: nossa, mas o mundo está muito difícil, com tantas coisas que estão acontecendo. Meu irmão, Caim não jogava videogame, esses videogame aí de matar. Ele não foi induzido pelo amigo, ele não andava em má companhia, e ele matou o irmão Abel. Como é que você explica isso? Ah não, é o pecado que habita em nós. Está entendendo? Ninguém contou para ele, não assistir um filme, um seriado no Netflix, que ensinou a matar o irmão. Não, brotou dele e ele mesmo foi lá e matou, tirou a vida do irmão. Então o problema do ser humano é um problema que desde a raiz está no DNA, desde Adão. O miserável homem que sou é desde Adão, que precisa ser resgatado e transformado para a glória de Deus. Está entendendo? Então, recebem-se influências, claro, elas contabilizam, mas as influências só extraem do homem aquilo que ele já tem lá, que muitas vezes não faz certos delitos e pecados por uma série de fatores, por repressão, por conhecer a lei, quando se tem uma boa educação, mas se não faria as mesmas coisas, porque o ser humano é o que é desde quando pecou. Então Paulo está dizendo acerca disso: vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da sua potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos entre os quais também todos nós, e Paulo está se incluindo, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tem aquele ditado que a amiga do salão vai aconselhar a outra, a manicure: não, faça o que está no seu coração. A mulher chega lá para desabafar, para falar mal do marido, aí a outra, ou que está arrumando um novo namorado: não faça o que está no seu. Não faça, não faça. O que a Bíblia diz? Enganoso é o coração. Faça o que diz a palavra. Amém. Não faça o que está no seu coração, no sentido de buscar as respostas das suas indagações para os seus sentimentos. Nossos sentimentos não são confiáveis. Por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele pede para nós oferecermos a Deus um culto cognitivo, um culto inteligente, um culto racional, e não um culto emocional. Não é isso que diz em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É intelectual, é cognitivo, não é emotivo. Quando você fala assim, não, hoje eu não estou com vontade, não estou sentindo de ir para a igreja, não. Às vezes nós não estamos com vontade mesmo, não. As nossas emoções não são confiáveis. Tem hora que a nossa emoção quer, tem hora que ela não quer. Tem hora que estamos, não sei se você aconteceu com você, acontece muito com mulheres, mas com os homens também acontece. Acorda feliz, de repente acontece uma coisa e entristece. Sujou o seu dia, bagunçou, você perde o ânimo. Ou o contrário também, você acorda assim meio cabisbaixo, aí de repente se alegra, recebe uma boa notícia. Está entendendo? E você muda as suas emoções, mas a sua razão está lá. Ela é mais estável. Está entendendo? Por isso que Deus está procurando adoradores, e adoradores são aqueles que conhecem ao Senhor e por conhecê-lo, o adoram em espírito e em verdade. Adoram por aquilo que Ele é. Porque se for depender daquilo que eu estou sentindo, aí cuidado, um dia vamos tratar sobre esse assunto de adoração. Os ministros de louvor que aqui estão, os instrumentistas e que fazem parte do ministério de louvor, vão aprender mais sobre isso. Vamos deixar para lá, mas vamos caminhar um pouquinho. Então, o que Paulo está falando aqui então? Deus sendo, diante de tudo isso, nós andávamos segundo a vontade da carne e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Aí ele vai dizer aqui, mas de quem que é a ação aqui agora? De Deus. Foi eu que quis? Foi eu que falei assim, igual o Tales, mas eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então eu estava nesse estado em Deus, Ele sendo rico em quê? Misericórdia. Já aprendemos na aula passada o que é a hesed no hebraico, né? A misericórdia, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a bondade de Deus, tudo isso e mais um pouco é sinônimo de misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ou seja, Deus movido de misericórdia, e porque nos amou sobremaneiramente, porque o seu amor é grande, Ele fez o quê? Estando nós mortos em nossos delitos, Ele fez o quê? Nos deu vida, Ele nos vivificou, juntamente com... Como é que eu sou vivificado? Em mim mesmo, não por causa do sacrifício de Cristo. Por causa de Jesus eu sou vivificado em Cristo, porque eu estou mais, agora eu estou em Cristo, através de Cristo. Ele vai voltar a dizer, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, fez o quê? Com Cristo, nos ressuscitou. Estávamos mortos, agora nós passamos a viver. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares, nos deu autoridade, nos fez assentar nos lugares celestiais. De que forma? Em Cristo Jesus, dentro de Cristo e através de Cristo. Para quê? Qual o propósito? Para mostrar para quem? Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. De que forma? Em bondade para... Sempre observe que está, sempre ele fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Observe que a ação é de Deus mediante Cristo, o Messias. Ele vai dizer então no verso 8, vai repetir de novo o que foi dito lá no verso 5, porque pela graça sois salvos. Irmãos, a gente observa hoje, graças a Deus, tem se pregado, muitos pastores têm tratado esse tema da graça, um tema que por muito tempo ficou um pouco ofuscado. Só que infelizmente, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que pela má compreensão da graça, vendem uma graça sem compromisso. Fala assim, não, é pela graça, e sendo pela graça eu posso viver a vida que eu quiser, e Deus graciosamente vai me amar, vai me salvar. Opa, peraí, alto lá. Não é sobre essa graça que a Bíblia fala, não. A graça de Deus é nos dada para obediência. Ela é uma graça capacitadora. Ela é uma graça transformadora.
se não há obediência, se não há capacitação, se não há transformação, não tem graça. A prova que eu tenho a graça é eu amar a Deus. A prova que eu sou agraciado, a prova que eu me tornei filho de Deus, é eu começar a me parecer cada vez mais com o Pai, é eu ser imitador de Deus como filho amado. A graça não é dada para aquele que não é filho, a graça só é dada para os filhos que agora estão sendo santificados. Então olha aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí ele vai dizer aqui da parte B do versículo: e isso não vem de vós. O que não vem de vós? Nem a graça e nem a fé. O termo grego aqui se refere ao versículo anterior. E isso, o que ele citou? A graça, pela graça sois salvos mediante isso, que é tanto a graça quanto a fé não vem, é dom de Deus, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. Abraão não foi salvo pelas obras, Abraão foi salvo pela graça. Lá na Torá, lá na lei já está escrito, Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão creu em Deus, e isto, o fato dele crer em Deus, lhe foi imputado para a justiça. O fato dele crer em Cristo, no Messias que estava por vir, o fato dele crer no Deus que tinha se revelado a ele, o fato dele crer pela fé, isso lhe tornou um homem justo. E ele não foi salvo pelas obras, até porque na religião judaica a primeira obra era a admissão da pessoa da religião. Como é que a pessoa era admitida? Através da circuncisão. E é esse argumento que nós vamos estudar Romanos, não vou aprofundar nisso, mas é esse argumento que Paulo vai falar lá em Romanos. Vocês estão achando que Abraão é o pai dos judeus? Vocês estão enganados. Abraão foi salvo quando era ainda gentil. Abraão não era judeu quando ele foi salvo, ele foi salvo quando era gentil. Alguns versículos que as pessoas não entendem. Aquilo que eu sempre falo, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé, e sempre foi para todos os povos, línguas e nações. A salvação nunca foi algo exclusivo para os judeus, nunca foi. Abraão era gentil, morava em Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia, era um pagão, e Deus apresentou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te farei de ti uma grande nação. Amém. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas o povo judeu? Não. Serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Abraão chegou lá em Jerusalém, que era Salém antes de ser Jerusalém. Lá já tinha um outro homem que conhecia Deus, que era gentil também, e que já era sacerdote. Deus não tinha dado a lei ainda, e o moço já era sacerdote. Estamos há 500 anos da lei, e já tinha um homem que era sacerdote. Como é que esse homem se tornou sacerdote? Irmãos, é muita presunção nossa achar que Deus se revelou só para os judeus. Deus já tinha revelado para Melquisedeque, já tinha pessoas crentes no meio dos cananeus, e esse homem era sacerdote, um gentil, e Abraão foi lá e pagou o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque, o sacerdote, que a gente não sabe de onde veio a história dele, e que Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Moisés, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde ele veio, mas ele está lá, porque Deus se revelou para ele. Está entendendo? Então a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Abraão foi salvo no capítulo 15 e foi circuncidado 13 anos depois, quando Ismael já estava com 13 anos, no capítulo 17 de Gênesis. Então não é obras que salvam. O
porque se fosse a circuncisão, ele não teria sido salvo no capítulo 15, ele foi salvo pela fé e pela graça, para se tornar não o pai dos judeus, mas para se tornar o pai de todos aqueles que creem. Ele é o pai da fé, ele é o pai de todos aqueles que creem. Então ele vai dizer aqui no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não por obras, não de obras, para que ninguém se... Irmãos, presta atenção, certa vez eu ouvi uma frase de um pastor amigo meu que ele dizia o seguinte: sabe por que a salvação é 100% pela graça? Quando fala 100%, é 100% mesmo. Quanto de mérito que eu tenho na salvação? Nada. Zero. Sabe por que a salvação é 100% pela graça? Isso não é uma frase minha. Porque se eu tivesse 1% de contribuição na salvação, lá no céu eu tinha 1% de chance de pecar, porque eu iria me vangloriar de alguma forma lá no céu. Eu estou aqui porque eu mereço, eu contribuí um tiquinho, e eu queria ser alguma coisa lá no céu. Todos que estarão no céu saberão que estarão lá pela graça. Amém. Que foram agraciados, que não teve mérito na salvação, que o mérito todo é de Cristo, que a glória toda é de Cristo, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: eu conquistei a minha salvação, eu mereci a minha salvação. Nós merecemos só o juízo de Deus, porque nós pecamos, nascemos com a natureza pecaminosa, e se não bastasse, continuamos pecando. Eu acho engraçado algumas letras de cânticos, né? Nós cantamos e às vezes não pensamos sobre o que está por trás. Nós conhecemos, por exemplo, a música Restitui. Restitui, trago de volta o que é meu. Meu irmão, não peça isso para Deus, não. Não peça em nome de Jesus isso para Deus restituir o que é seu. Eu não quero nada que é meu, eu quero o que é de Cristo. Amém. Eu não quero que trazer de volta o que é meu, é o que? A minha maldição, é tudo que não presta, que isso eu mereço. Agora o que Cristo fez por mim na cruz foi tirar tudo que é meu e colocar em mim o que é dele. Amém. Então não traga de volta o que é meu, traga o que é teu. Amém. Eu quero do Senhor aqui, de fato, aí sim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constrange. Aí sim. Você poderia ser uma aula, né? Passar algumas músicas. Poderíamos. Iríamos deixar de cantar muitas delas. Muitas delas. Mas vamos lá então. Então, queridos, olha aqui, ele vai dizer então: para que ninguém se glorie. Irmãos, e os servos de Deus que entendem isso, eles vão cada vez mais compreender. Eu acho interessante o conceito de santidade. Algumas pessoas têm um conceito, um alto conceito de santidade. As pessoas acham que quando elas estão na sua melhor performance, quando eu estou indo na igreja todos os dias, todas as programações, quando eu estou evangelizando, quando eu estou liderando célula, quando eu estou dizimando, quando eu estou na minha melhor performance, eu tenho algum mérito de Deus, eu estou mais santo. Tem pessoas que acham assim. De certa forma também, a questão é eu pegar a situação e atribuir a minha glória. Eu que estou causando isso em mim. Não. Santidade, queridos, é o caminho inverso. Quanto mais santo eu estou, mais pecador eu me sinto. Presta atenção. Não é quanto mais santo eu estou, mais pecado eu cometo. Não é isso. Não é isso. Não me entendam mal. Quanto mais santo eu estou, mais pecador eu me sinto. É um princípio básico. As minhas mãos estão limpas? Sim ou não? Estão. Tomei um banho antes de vir para cá, né? Então, lavei. Está limpo. Tecnicamente, aos olhos humanos, olhar assim, não, está limpíssimo, pastor. Parabéns pela higiene, né? Mas se eu pegar a minha mão e levar no laboratório, será que vai estar tão limpo assim? De lá para cá, eu peguei na mão de alguns irmãos, peguei no volante do carro, no câmbio, né, e tal, num monte de lugar, lá em casa e tal, aqui na igreja, em equipamentos. Vai levar lá, eu vou perceber que eu não vou estar tão puro assim. Vai perceber que tem alguns, pode ter germes, bactérias, né, parasitas, sei lá. Então, porque, queridos, quanto mais eu me aproximo da luz, de algo que consegue ver
algo que clareia, mais pecador eu me sinto. Olha para Isaías no capítulo 6. Isaías já era um homem de Deus, um profeta de Deus, chamado por Deus, temente a Deus. Quando ele viu a glória do Senhor, que os anjos diziam: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Quando ele contemplou a santidade de Deus, e ele olhou para si, o Isaías crente, o Isaías profeta, já estava profetizando no capítulo 1, já estava profetizando no capítulo 2. Quando chegou no capítulo 6, ele viu a glória do Senhor, ele gritou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou impuro, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quanto mais eu contemplo a glória de Deus, mais eu percebo que eu sou miserável. Paulo, quando ele falava de salvação, ele não colocava o seu estado no passado. Ele dizia: Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quer um homem mais santo que Paulo? O apóstolo Paulo, um homem usado por Deus, dependente de Deus, conversava diretamente com o Espírito Santo falava com ele. Dos quais eu sou, não é que eu era o principal, não, eu continuo sendo, eu continuo necessitando da graça de Deus, eu continuo necessitando da misericórdia de Deus, eu continuo necessitando da transformação cotidiana na minha vida. Quanto mais eu conheço a palavra, mais pecador eu me sinto, porque a lei, ela mostra quem eu sou, mas o Evangelho, ele traz o remédio para o meu problema. Amém. Cristo, ele traz a santidade dele em mim. Amém. Ele me representa, ele traz de fato a transformação da minha alma. Então não é por obra para que ninguém se glorie, não é por glória, é para a glória de... Se eu sou o que sou, eu sou porque Cristo habita em mim. Amém. Se você é o que é, porque você pode dizer o que o apóstolo Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu fiz uma crítica de uma letra ruim, vou citar agora uma letra boa, né? Tem uma música do Diante do Trono, as primeiras gravações deles, que tem uma parte que diz assim: nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Entenda isso? Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Então, quando eu entendo isso, que é a obra de Cristo, aí ele vai dizer no verso 10: pois somos feitura. Quem que está nos criando? Quem que está nos fazendo? É Ele. Somos feitura dele, criados no passivo. Eu não estou me autocriando, eu não estou me auto-santificando, eu não estou me auto-justificando. Está entendendo? Pelo contrário, eu estou sendo criado, eu estou sendo transformado, eu sou feitura dele, criado no passivo. Ele é o Criador, eu sou a criatura que estou me tornando filho. Eu sou criado de que forma? Em Cristo Jesus. Cristo está me criando, através de Cristo, e está me criando com um propósito, aquilo que eu falei ainda há pouco. Quem fala que a graça está desassociada das obras, não entendeu o Evangelho. Eu fui criado para quê? Para boas obras. Está entendendo? Se eu fui eleito para praticar boas obras, se eu não praticar boas obras, tem alguma coisa errada. A questão, queridos, não é que a graça ela desassocia as obras. A questão é o foco. Como assim? Eu não faço boas obras para eu ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Está entendendo? Isso às vezes é tão simples, é um conceito tão simples de se entender, porque tudo na vida é assim. Eu não faço uma cirurgia para eu ser médico. Você que é médico, uma pessoa que é médico, ele faz cirurgia porque é médico. Eu não dou aula para ser professor, eu dou aula porque eu sou professor. E por que na salvação eu tenho que fazer boas obras para ser salvo? Só faz boas obras aqueles que estão salvos, aqueles que são salvos. Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Por isso que eu disse que a graça de Deus é nos dada para a obediência. Criados em Cristo Jesus, com qual propósito? Para boas obras. Eu
foi criado com esse propósito, para fazer boas obras, porque eu sou filho agora de Deus e não mais filho do diabo. Então, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando eu entendo isso, eu vou entender que Tiago não estava criticando Paulo quando ele diz, por exemplo, mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Por que Tiago disse isso? Tiago não estava contradizendo Paulo, que Paulo por muitas vezes repetiu: pela graça sois salvos mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé. O que Tiago estava combatendo era exatamente a má compreensão dessa fé, porque estava entrando na igreja uma seita chamada gnosticismo, e até hoje existe um neognosticismo por aí, moderno. O gnosticismo vem da palavra grega gnosis. Gnosis significa conhecimento. Então, diagnóstico é dia, uma preposição grega que significa através, gnosis, através do conhecimento. Então, quando eu faço um exame, estou fazendo um diagnóstico. Você pegou no laboratório um exame, quer seja de imagem ou de sangue, e o médico faz um diagnóstico, ou seja, através do conhecimento. Então, o gnosticismo, ele pregava muita coisa. Um dia vamos aprender sobre isso aqui no nosso curso. Mas o gnosticismo pregava que a alma era boa e a carne era má, até aí mais ou menos, Mas ele dizia o seguinte, que eu poderia cometer tudo quanto é tipo de pecado na carne, que isso não alteraria a minha alma. Eles eram desassociados, e que o ser humano seria salvo apenas pelo conhecimento. Então, se eu conhecer de alguma forma intelectualmente a Deus, aquilo já era o suficiente. Então, o propósito do gnosticismo era apenas conhecimento, era uma religião filosófica. Então, quanto mais se conhecia, na visão gnóstica, mais santo estava. E Tiago vem dizendo: não, o cristianismo é um cristianismo prático, tem que praticar. Uma coisa não está desassociada ao da carne, é pecadora sim, mas ela está sendo transformada também. Ela também está sendo morta. Eu estou me despindo do velho homem e me revestindo do novo homem. Está entendendo? Por isso que Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé, ou seja, essa fé intelectual. Isso não vai levar você a lugar algum, que eu te mostrarei as minhas obras. Por quê? Porque a fé, ela produz naturalmente obras. Está entendendo? Então, só muda o foco. Eu não faço eu faço por quê? Eu não faço para conquistar a salvação. Cristo já conquistou por mim na cruz do Calvário. E porque eu pertenço a Ele, agora eu vou começar a dignificar o nome de quem eu vivo, ou através de quem eu vivo. Vamos caminhar mais um pouquinho então. O que ocorre no homem salvo? Nós somos então regenerados. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Recebemos uma nova vida. Eu me lembro de um senhor, eu era criança na igreja, não falo que eu era pequeno, porque, como diz os irmãos, baixinho até hoje, Ele vivia no vídeo e achava que eu era mais alto, que eu tinha 1,80m, e é só 1,65 mesmo, Então, quando eu era menor de idade, na minha infância, eu me lembro de um senhor já de quase 90 anos. Um dia o pastor deu a oportunidade para ele testemunhar na igreja. Depois eu soube que na cidade ele era um pistoleiro na cidade, já tinha, era um homem que todo mundo temia e tal. E eu me lembro que ele chegou na igreja um dia, na época eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, e ele foi testemunhar. E o pastor deu a oportunidade para ele, e ele se apresentou: olha, eu sou o irmão Ataídes, e eu tenho 6 anos de vida. Aí todo mundo riu, como assim? Dava para perceber que era um idoso, Porque eu só conto a partir do momento que Cristo me alcançou. O que estava antes disso eu não contabilizo, porque eu só vou contabilizar a partir do momento que eu me tornei uma nova criatura. Então queria dizer isso mesmo. A partir do momento que eu recebi Cristo no meu coração, que eu conheci o Evangelho, que eu comecei a ser transformado para a glória de Deus, eu fui regenerado, exatamente, recebi nova vida. Então regeneração é o que a Bíblia chama de
Novo nascimento, é necessário nascer de novo, esse novo nascimento. Qual o significado da regeneração então? Nascer de novo em Deus. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Nicodemos era um mestre dos fariseus, e ele procurou Jesus para conversar numa noite, e perguntou para Jesus, dizendo: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí o que Jesus respondeu para ele? É necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Aí talvez Nicodemos já tinha acesso a doutrinas semelhantes ao espiritismo, né? Como assim eu tenho que reencarnar? O senhor também crê nesse negócio de reencarnação? Como é que é isso? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como é que funciona isso? Jesus falou assim: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então é uma obra que Deus faz no nosso Espírito, recebemos nova vida e nos tornamos nova criatura. Não é isso que Paulo vai dizer? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Está entendendo? Não, seja nascer de novo, nascer em Deus, através de Deus, nascer no Espírito, tornar-se uma nova criatura. O que não é um novo nascimento? Então, antes de falar do que vamos ver o que não é. Não é uma mudança causada por vontade humana. Então é eu que faço, é eu que vou me esforçar, é eu que não, eu particularmente vou conseguir me autotransformar. O ser humano não consegue se autotransformar. Aliás, Jesus não veio para os bons, Jesus não veio para os sãos. Não é isso que ele disse? Jesus foi muito criticado porque ele andava com pecadores, ele andava com pessoas que eram as menos dignas no meio da sociedade. E ele falou: vocês estão achando que eu vim para os sãos? Não, eu vim para os doentes. Não é que Jesus não estava dizendo que os outros não estavam doentes também, eles também estavam doentes. O problema é que eles não reconheciam que também precisavam ser transformados. Eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. E o primeiro passo para eu entender a cura de Deus na minha vida é perceber que eu estou doente. Amém. É a primeira característica de uma pessoa que vai ser curada. Na vida é assim. A primeira coisa que a pessoa percebe que ela tem que fazer quando ela tem algum tipo de enfermidade é procurar um médico para que possa ser diagnosticado e medicado. Se a pessoa não for nunca diagnosticada, certamente ela vai sofrer com aquela enfermidade, talvez até a morte. Mas aquele que necessita, não, eu preciso, é exatamente essa pessoa que conhece a graça de Deus. Não é uma mudança então causada pela vontade humana, não é o caminho, não é esse. Presta atenção, a mudança faz com que haja uma nova conduta externa. Irmão, a religião transforma o homem externamente. Até o externo ela consegue transformar. Antigamente, graças a Deus que vencemos isso, né? Mas antigamente a pessoa vinha para a igreja, tinha pastores que davam um livrinho: olha, a partir de hoje você vai para casa, lê isso aqui, o que você vai agora, o que é ser crente? Aí dava um livrinho para a pessoa, né? Aí tinha as regras, né? A mulher não pode mais usar calça, não pode usar brinco, tadinha, as mulheres eram os que mais sofriam, né? Não pode, e tinha alguns, não podia depilar, não podia passar perfume e tal, você não vai poder mais roubar, beber, jogar bola, né? E tinha um monte de regrinha. Só qual que era o problema disso? Queria mudar a pessoa apenas externamente. Aí ficava igual aqueles crentes, igual uns jovens. No acampamento, um dia estava cantando uma musiquinha, e eu, como líder de jovens, cheguei perto deles, né? Esses jovens avacalhados, né? E eles, quando chegou o pastor, aí eles assustaram, né? Estavam no acampamento, eles cantando, pegavam o violão: o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja na frente do pastor. Aí eu cheguei: o que vocês estão falando aí? Eles não é uma religiosidade aparente, não é externo. A obra que Deus faz é uma obra de dentro para fora. Amém.
Eu não preciso estar criando mandamento para a mulher vestir uma roupa decente, que a mulher transformada, ela já percebe que ela vai ter que vestir como santa, como mulher de Deus. A religião quer trazer uma transformação externa, mas Cristo faz a obra internamente. Está entendendo? Essa foi a oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele foi lá no cerne da questão: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então esse novo nascimento não é algo, não é uma mudança. A mudança faz com que haja uma nova conduta de forma externa, enquanto que a regeneração muda a natureza moral e todo o ser interior se renova. Deus trabalha lá de dentro para fora, e o externo vai ser externado aquilo que foi trabalhado lá dentro, e não o contrário. Tem muita gente aí que estão vivendo como fariseu, na frente das pessoas, vivam a religiosidade, mas se for olhar a vida dele na igreja e a vida dele na casa dele, a vida dele no meio de todo mundo e a vida dele quando ele está sozinho, assistindo TV, canais fechados, internet. Meu irmão, se a sua vida fosse exposta no data show domingo à noite, às vezes aconteceu só uma transformação externa, aparente, está tudo bem, aparentemente está tudo bem, mas não houve ainda uma transformação interna. Eu me lembro do meu ex-professor, Dr. Ricochet, ele dava uma definição para responsável. Ele falava que o cristão tem que ser uma pessoa de fato responsável, e na visão dele ele repetia isso várias vezes em sala de aula. O que é o responsável? É aquele que faz o que é certo quando ninguém está olhando. Ele faz o que é certo quando ninguém está olhando, para não acontecer igual aquela pessoa que foi multada pela CMT, né? Passou o sinal vermelho, aí parou na frente e falou assim: o senhor não viu? Mandou parar. O senhor não viu que o sinal estava vermelho? Eu vi, eu só não vi o senhor. Sinal vermelho até que eu vi, só não vi. Não viu guardinha. Está entendendo? Ou seja, é aquilo que acontece apenas no externo. Agora, a transformação que Deus faz em nós é de dentro para fora. Eu sempre trago essa ilustração, é apenas uma fábula, né? Para contar exatamente o que acontece no ser humano. Conta-se uma fábula de que um lobo, ele começou a ver e a observar a vida das ovelhas. E ele falou assim: que vida boa essa vida de ovelha. Eu tenho que caçar, eu tenho que lutar pela sobrevivência, eu tenho que correr perigo. Essa vida de ovelha parece ser muito boa. Como eu queria ser ovelha. Aí ele teve uma ideia, falou assim: vou conversar com o pastor da ovelha, para ele deixar eu ser ovelha, para eu entender. Elas estão sempre aí, tem pastinho gostoso para elas comerem, tem um pastor que as protege, estão sempre sendo cuidadas e tal. Eu gostei dessa vida, quero ser uma ovelha. E assim ele foi lá e conversou com o pastor, e ele disse: pastor, eu quero ser ovelha. Eu estava olhando as suas ovelhas aí, né? Como é essa vida de ovelha? É vida boa. Que vida boa, vida de ovelha. Vida de lobo ninguém merece, deixa eu ser ovelha. Aí o pastor falou assim: olha lá, você é lobo, não vai dar certo. Não, pastor, eu prometo, eu não quero mais ser, eu cansei de ser lobo, cansei de ser lobo. O pastor disse: pode ser, então vou te dar uma chance, mas estou de olho em você. E assim foi. O lobo começou a viver como ovelha e gostou da vida. Mas que vida boa, vida tranquila, tem um pastor que defende, né, e tal, aquele negócio. Quando foi no entardecer, ele olhou uma ovelhinha e falou assim: aquela ovelhinha daria um guisado e tanto. E ficou observando o momento certo que o pastor ia ficar um pouco displicente. Foi lá no mocó, como diz, né? Pegou a ovelha, matou e se alimentou da ovelha. O pastor, é claro, sentiu falta da ovelha, já ateou porque poderia ter sido, né? E no outro dia estava lá o lobo querendo se comportar como um bom cristão, né? Chegou lá e falou assim: eu sei o que você fez. Ele: como é que o senhor descobriu? Eu conto as minhas ovelhas, eu sei quanto tem, eu sei que foi você. Ele: mas eu não resisti, pastor, foi tão bom a vida de ovelha, mas quando chegou no finalzinho da tarde, eu senti vontade de comer aquela ovelha, de matar aquela ovelha e tal, mas eu gostei, Davi, me dê mais uma chance, me dê mais uma chance de me tornar uma ovelha. Eu amei, não sei o que aconteceu comigo, a minha natureza foi mais forte.
Aí o pastor, você pastor é bonzinho, né? Vou te dar mais uma chance. Alguns. Vou te dar mais uma chance, só que agora vai ser a última chance. E eu vou ficar de olho em você. Agora, antes eu te dei um voto de confiança, agora você está enrolado comigo. Se você matar mais uma ovelha, eu que vou te matar. Aí ele pegou e viu que o negócio era sério. Viveu uma vida de ovelha, passou o dia feliz, brincando com as ovelhinhas. Quando chega a tarde, olha para outra ovelha, olhou aquela ovelha, aquela ali daria um guisado e tanto. Mas ao invés dele tentar lutar contra a sua força, ele fez uma oração e falou: Senhor, somente o Senhor que me criou que pode mudar a minha natureza. A minha natureza, ela é voltada para comer sangue, carne. Transforma a minha natureza para que eu não mais tenha desejo de comer carne, sangue, mas que eu tenha vontade de comer capim, comer coisas de ovelhas. Faça essa transformação na minha vida, de dentro para fora, para que eu possa viver como ovelha. E a partir daquele momento, aquele lobo fez aquela oração. Ele olhou para a ovelha e não sentiu mais vontade de matar a ovelha. E olhou para o capim e falou assim: que capim gostoso. E a partir de então ele se tornou uma ovelha. Queridos, é uma fábula cristã, mas é o que acontece conosco. A partir do momento, enquanto eu ficar, não, eu sou forte, eu vou dar conta, a minha natureza, você não vai vencer, meu irmão. Você vai ficar todo dia sendo tentado pelo pecado. Mas se você se render diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho prazer, Senhor, no pecado, a minha carne ela quer pecar, mas tira esse prazer meu pelo pecado e coloque prazer em mim pelas coisas do Senhor. Faça com que eu tenha prazer nas coisas do Senhor, transforma a minha vida, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque esse coração meu não é bom. Renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. É isso que o Evangelho prega. Não disse para vocês aquela parábola que Jesus contou entre o religioso e o publicano, o fariseu e o publicano, que chegou: Senhor, eu sou santo mesmo, eu não sou igual esse cambada de povo aí, esses falsos crentes, esses ímpios aí que estão só pecando, eu sou bom. Aí chegou outro diante do Senhor, que era um publicano, que era tido pelos os judeus como pecador: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse para os discípulos: qual a oração que vocês acham que o Pai escutou? Coração quebrantado e espírito compungido, não desprezarás, ó Deus. Amém. E essa é uma mensagem, queridos, é uma mensagem que não tem se pregado, infelizmente, ultimamente. O Evangelho da cruz é o Evangelho do arrependimento. O Evangelho da cruz é olhar para nós e perceber o quão vazios nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão tendenciosos ao mal nós somos, o quanto que precisa ser trabalhado em nós, quantas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, querido. E não é porque você tem 10 anos de crente, 20 anos, que não, já estou santo, já estou perfeito. Cuidado, esse não é o caminho da santidade. O caminho da santidade é o caminho do arrependimento. É olhar: miserável homem que sou, eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vontade. Eu preciso que o Senhor gere em mim, crie em mim um coração puro, um espírito inabalável. Então o novo nascimento não é por vontade humana. A Bíblia afirma claramente a impossibilidade de haver salvação somente pela mudança. Alguém leia para mim, por favor, Jeremias 13:23, e uma outra pessoa abre Tito 3, verso 5. Pode levantar e ler, vou contar Jeremias 13:23. O que diz? Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Olha a comparação que foi feita aí. O etíope pode mudar a sua cor? Só o Michael Jackson, e olha lá, não deu certo. Não dá, não funciona. Pode o etíope mudar a sua cor? E o leopardo?
Pode. Aí qual foi a comparação que o profeta deu então? Sim, também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Vocês são incapazes de fazer o bem. Por que está dizendo isso aí, querido? Aquilo que eu falei, o bem mesmo, o bem santo, o bem nobre, não é o bem de segundas intenções. O bem de segundas intenções, você fala assim: ah não, pastor, mas o meu vizinho, ele é ímpio, e ele é um bom esposo, ele trata tão bem a esposa dele. Ele pode até tratar, mas é conveniência. Ele sabe que a esposa dele é bonita, se ele perder ele não vai arrumar outra. Está entendendo? Por conveniência, por troca, ele age atos de bondade. É o que eu disse para vocês, o exemplo da minha filha, do meu filho, do seu filho, que eu te obedeço porque te amo em primeira instância. Eu amo tanto o papai e a mamãe que eu vou sempre obedecer. Papai mandou, a água parou. É assim que funciona? Eu obedeço por temor, eu obedeço quando tem disciplina. É simples, irmãos, é olhar os radares de Goiânia que tem, os semáforos de Goiânia que tem radar e os que não tem. Os que tem radar é 3 horas da manhã, o carrinho está lá parado. Passa, não passa. Agora o que não tem radar, pode ser 9 horas da manhã, olha para o lado, não vê o guardinha. Está entendendo? Porque o mal, o desejo de desobedecer já está lá dentro. Está entendendo? E lá porque ele obedeceu porque tinha radar, é porque ele é bom? Não, porque vai doer no bolso depois. É melhor esperar um tiquinho do que pagar uma multa, não é? Aí ele faz ali o cálculo, o cérebro faz um cálculo rapidamente, a não ser que esteja levando a mulher para o hospital para ganhar neném. Aí a vida é mais importante do que a multa, né? Depois recorre. Mas é assim, então, ou seja, a salvação não pode existir apenas pela mudança. Então, o etíope não pode mudar a sua cor, o leopardo não pode tirar as suas pintas. Assim, vós não podem fazer o que é bom, bem, se estáis acostumados a fazer o mal. Tito 3, o verso 5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Essa é a linguagem hoje? A minha versão foi escrito regenerador. Exatamente. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A mesma ideia da linguagem, aí deve ser a linguagem de hoje, né, irmão? Mas é atrás da mesma ideia, ou seja, foi um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o novo nascimento não equivale ao batismo. Em que aspecto? Ah não, porque eu fui batizado, eu fui salvo. Não, o batismo só é válido quando eu creio, de fato. Tem muita gente batizada e continua ímpia. Tem muito pastor que continua descrente. Tem, está entendendo? Não converteu ainda. Não é porque eu recebi um cargo na igreja, não é porque eu sou líder de alguma coisa. É que eu posso até ser líder, mas será que o evangelho já entrou no meu coração? Será que eu tenho sido de fato transformado? Isso é outra história. Então não é necessariamente o batismo. É claro que todos aqueles que são salvos, o desejo natural é ser batizado. Em Atos 11, Cornélio foi salvo antes de ser batizado. Enquanto que em Atos 8, Simão, mesmo após o ato do batismo, não era reto diante de Deus. Está entendendo? Quanto que muitas vezes a gente dá muito mais ênfase à forma do que à essência. E a essência ela deve vir primeiro do que a forma. Vamos lá então. Não significa ter pais crentes, ou morar, ou fazer parte de uma comunidade cristã. Ah não, porque meu pai é crente, eu vou morar no céu. A gente sabe que Deus, Ele não tem netos, Ele tem filhos, tá certo? O filho crente precisa converter também. Eu desde os meus filhos, desde pequenos, eu prego a conversão para eles. A minha filha,
A minha filha, com 3 anos de idade, recebeu Jesus. O meu filho está em um processo de conversão ainda, tem 4 anos. Está indo na igreja, né? Frequenta tal. Eu vou aprender. Homem é mais demorado um pouquinho, né? Mas sério mesmo, eu falo assim, mas a minha filha, a Letícia, eu desde pequeno, e faço isso com o outro filho também, mas desde pequeno eu li a Bíblia para ela. Li a Bíblia, ensinava versículos. Ela com 4 anos de idade, ela já sabia 20 versículos de cor. De cor. E um dia eu li para ela primeiro aquela Bíblia das criancinhas, depois a Bíblia das crianças, que é claro de acordo com a linguagem dela. E ela sempre gostou de história da Bíblia, né? Professores da escola bíblica dominical sofrem com ela. E toda vez que vai contar, tia, eu já sei essa história. Essa também eu sei, né? É complicado. E um dia eu pregando, eu à noite com ela, e eu fui contando a história dos reis, né? E passou um rei, um monte de rei assim. Eu lembro que foi uns 4, 5 reis e tal, e toda a história do rei, e terminava assim: morreu o rei e tal, e reinou todos os anos, e morreu. E foram umas 4, e ela, papai, conta mais uma. E eu fui lá, contei mais uma. Então, quando foram umas 3, 4 histórias, ela falou para mim assim, com 3 anos e meio: papai, o que é morrer? Porque ela acabou de ouvir 4 histórias que os reis morreram. Aí eu, na linguagem dela, eu falei assim: minha filha, as pessoas vivem um período nessa vida e morrem, deixam de existir nessa vida, e passam a existir em um outro plano, em um outro lugar. E a Bíblia fala que existem 2 lugares, um chamado céu. Esse lugar é um lugar maravilhoso, é um lugar onde Deus mora, onde Deus habita. Deus, sabe o Deus que você aprendeu lá em Gênesis capítulo 1, que é o Criador? Esse Deus mora no céu. E aqueles que creem em Cristo, Filho de Deus, que você já sabe a história também, vão morar no céu, um lugar maravilhoso, onde não vai ter dor, não vai ter doença. E comecei a falar na linguagem dela ali. Enquanto que existe um outro lugar, minha filha, que é o inferno, um lugar terrível, de juízo de Deus, só de coisas ruins, de coisas más, onde as pessoas más vão para lá, as pessoas que não creram em Deus e que não tiveram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, ela começou a chorar. E ela falou assim: papai, eu não quero ir para o inferno. O que eu faço para eu ir para o céu? Eu disse: minha filha, você tem que receber Jesus. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Tem hora que você desobedece o papai, desobedece a mamãe. Você é pecador assim como o papai também é. Nós somos pecadores. E você precisa receber Jesus. Ela: como é que eu faço? O papai vai orar por você. Eu vou orar para você, o papai vai falar, você vai repetir. E assim eu fiz oração com ela de entrega, pedindo perdão pelos pecados. E ela respirou aliviadamente. A mãe dela dormindo. Esse momento sempre que eu sou mais noturno que a minha esposa, né? E eu lá com ela, e ela respirou, papai, estou me sentindo aliviado. Eu vou morar no céu agora? Se vai, minha filha. Você recebeu Jesus, Jesus vai passar a morar no seu coraçãozinho de agora para frente. E você vai crescer servindo e amando Jesus. Você vai morar no céu. E ela sabe que a minha mãe é falecida, a avó dela, né? Junto com a vovó, sim, junto com a vovó. E a partir de então, irmãos, eu percebi a transformação na vida dela. 3 anos e meio. Não é porque nasceu com filha de pastor que está alisando de converter. Não, tem que passar pela conversão também. E ela demonstra isso. Hoje eu me orgulho disso. E veja assim, quanto que ela tem as verdades dela, os conceitos dela tão enrijecidos. Esses dias ela chegou em mim e falou assim: papai, a professora passou uma aula de ciência lá, ela não sabe nem falar a palavra direito em inglês, papai, achei que era tiroteio. Ela falou: vou falar hoje sobre o Big Bang. Aí ela, papai, os coleguinhas até dormiram na sala de aula. Papai, como é que pode, em pleno século 21, alguém acreditar que o mundo veio de uma grande explosão? Papai, como é simples crer no Criador. Amém. Aí o papai enche de orgulho. Está entendendo, irmãos? Mas, ou seja, não é porque é filho de crente que a gente precisa também receber o Jesus, precisa converter. Como tem muito filho de crente que infelizmente não converteram, ainda vai converter em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, não é o serviço cristão, não é o serviço que é a nova conversão. Em que aspecto, queridos?
Tem pessoas que às vezes não entendem esse texto de Mateus capítulo 7. Vamos lá? Esse texto eu gostaria de passar por ele para explicar isso. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Amém. Antes de entrar nesse texto, por muito tempo eu questionei algumas coisas. Eu via Deus usando pessoas, e às vezes até mesmo usando mesmo, de fato, usando até para curar outras pessoas. E depois de um tempo descobria que estava no pecado, um escândalo, e aquilo frustrava o meu coração. Eu ficava assim: nossa, mas por quê? Como é que, mas parece que era tão usado. E naquela época, às vezes você se associava e sabia que aquele pecado estava sendo na época que estava sendo usado, ou até mesmo antes. Aí como assim? Aí você vai para esse texto aqui, ele explica. Verso 22 do capítulo 7 de Mateus: muitos naquele dia hão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí. Então lhes direi claramente, explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Vós que, por que é isso, queridos? Presta atenção, irmãos. Quando alguém é curado em nome de Jesus, a pessoa é curada por causa de Jesus. É Jesus que faz a obra. Está entendendo? É Jesus, é o nome dele. O nome dele tem todo o poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não é por conta, em primeiro lugar, de alguns pastores que chegam assim: ai, Jesus, misericórdia. Chega assim: Senhor, consulta a minha religiosidade. Não fala isso, né? Mas a minha intimidade contigo agora, nesse momento. Não consulta não, Senhor, por favor. Não consulta Jesus, não ouça, não escute Ele. Já viu pessoas falando isso? E tal, e por quê? Né? Totalmente contra o que a Bíblia diz. Já vi pastores chegar no púlpito, no congresso, descascar. Já vi, irmãos. Já tem 30 e tantos anos de crente, você vê de tudo. Pega uma balinha, coloca na boca: Senhor, entrego a Ti o meu jejum agora. Passei o dia todo em jejum. Espera aí, meu irmão. E quando jejuares, entre em teu quarto secreto. Teu pai não precisa colocar hashtag estou jejuando, não. Não é isso que a Bíblia ensina. Está entendendo? Não é uma espiritualidade aparente, porque aparentemente um monte de gente parece ser trigo e é joio. Por isso que muitos naquele dia, Jesus vai dizer claramente, eles vão até argumentar: não, eu prestei muito serviço para a igreja, eu fui líder de célula, eu fui até pastor, eu expulsei demônio em seu nome. Apartai-vos de mim, porque vocês não foram regenerados. Não houve uma verdadeira conversão. Você usou a igreja, você fingiu, você foi joio no meio do trigo, você nunca foi convertido. Eu conheci as tuas obras quando você estava sozinho. Eu sei quem é você. Na frente de todo mundo você era um santo, mas longe das pessoas, só eu sei quem você era, um iníquo. Por isso que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Jesus usa o termo mais pesado para pecado na Bíblia. É aquele que sabe o que é certo e mesmo assim comete o que é errado. Está entendendo? É o iníquo. Então, ou seja, salvação não é o serviço. É claro que aqueles que são salvos servem. Está entendendo? Mas só servir não é o suficiente para eu ser salvo. O novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus. Vamos ler todos comigo? É grande, mas vamos lá. Somente Deus
pode dar-nos o nascimento espiritual, tornando-nos nascidos de Deus. Somente Deus pode dar-nos um novo coração e colocar o seu Espírito Santo dentro de nós. Somente Deus pode ressuscitar-nos da morte espiritual. E somente Deus pode adotar-nos em sua família. Aleluia! A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Ele que é o Salvador. De uma coisa eu tenho uma certeza, e essa certeza nós temos que ter: nós somos grandes pecadores e Deus um grande Salvador. Amém. Amém? Então é somente Deus, é somente Ele que faz, que opera em nós, tanto querer quanto o efetuar. Já quase concluindo, evidências do novo nascimento. A primeira delas, certeza da salvação. Por que eu tenho certeza? Porque eu deixei de ser religioso, deixei de confiar na minha performance. Irmãos, cá entre nós, confiando na nossa performance, nós vamos viver a paranoia, a tirania do não salvo, salvo, não salvo, salvo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É ou não é? Eu olho para mim hoje, se Jesus voltasse agora, como eu estou assistindo essa aula de teoria, tomara que Jesus volte agora, que agora eu vou para o céu. Aí daqui um tempo você briga com a esposa, não, misericórdia, Jesus não volta agora não, porque senão... Acalma um tiquinho aí. Está entendendo? As pessoas às vezes vivem isso. Estou salvo, não estou. Estou salvo. Por quê? Porque elas querem fundamentar a salvação na performance, nas obras. Agora, quando você fundamenta em Cristo, você vai ter certeza. Porque é Ele que garantiu a salvação para mim. Amém. É Ele que prometeu, é Ele que me salvou. Então, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 16, que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é que seremos filhos de Deus, que já somos. É uma coisa que gera em nós. Então o cristão tenha certeza. Por quê? Porque ele é bom? Não, porque ele crê em Cristo, porque ele tem Cristo como seu único, suficiente Salvador. O amor santo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus é derramado pelo Espírito, através do Espírito, em nossos corações. Esse amor nosso, que é um amor que pode ser um amor erótico, que pode ser um amor filéu, um amor de irmão, mas o amor ágape, o amor que somente Deus pode dar, um amor puro, só Ele pode dar. Está entendendo? Então, esse amor começa a ser derramado em nossos corações, e pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, começaremos a evidenciar esse amor que está vindo lá de dentro, que está sendo derramado na vida daqueles que são salvos, daqueles que creem. Deus gera em nós uma paz espiritual. Romanos 5:1. Justificados, pois pela fé tendes paz com Deus, reconciliação. Está entendendo? Gera uma paz em nós. E essa paz não baseia-se nas circunstâncias, mas baseia-se em Jesus. Amém. O gozo do Espírito, né? Ou seja, começamos a ter a alegria do Espírito. Tem até um teatro chamado Ladrão da Alegria, que o ladrão tenta roubar tudo, né? Mas quando a pessoa converte, ele fica alegre em Jesus. Aí o ladrão tenta roubar, e isso ele não tira. A nossa alegria, o ladrão da alegria não tira. Os nossos pertences, o ladrão pode até tirar, mas a alegria, essa é Deus que nos dá. Então, gozo santo. E a ausência de amor a cada dia mais o mundo vai nos atraindo menos. Está entendendo? Ao ponto do cristão olhar para o mundo, já olhar para a ovelhinha, já não sente mais gosto de sangue. Está entendendo? É uma pergunta, Cristo, preste atenção. Você que está aqui, seja sincero diante de Deus. Aqui eu creio que tem pessoas que têm 1 ano de convertido, outras 5, outras 10, outras igual eu, já passaram dos 30, né, anos de convertido. Você se vê no mundo? Quantos aqui converteram depois da idade adulta? Deixa eu só ter uma noção aqui.
Glória a Deus por isso. E cometeram pecados, adultério, fornicação, alguns talvez foram usuários de drogas. Você se vê no mundo novamente, meu irmão? Você se vê afastado de Deus? O mundo te atrai, aquela vida, você olha para ela. Quem que gerou isso em você? O Espírito Santo. Amém. Aquilo que você antigamente dava tudo para fazer. É ou não é? Se gloriar. Nossa, eu fui na balada e peguei uma menina lá, uma gatinha. Contava com vantagem. Hoje você rejeita. Quem que faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Começamos a ter a ausência do amor pelo mundo. João vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque o amor ao mundo é inimizade para com Deus. Quando nós amamos a Deus, cria-se uma aversão pelo mundo e pelas suas concupiscências. Então, amor pelo mundo. Concluindo, mais evidências do novo nascimento: a obediência. Amém. Então, a graça de Deus é nos dada para também a habitação do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Passamos a ser habitação. Então todo crente, irmãos, tem o Espírito Santo. Amém. Aliás, só se tornou um crente porque o Espírito Santo entrou nele através da pregação do Evangelho. O dia que ele ouviu o Evangelho, que ele creu em Jesus, que ele arrependeu, ele passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Então você é morada do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Aí a vida cristã se tornou mais forte ainda. Porque antes a religião era lá no templo, era lá no templo que eu adorava, era lá no templo de Salomão, no templo de Zorobabel, no templo de Herodes, era lá que eu deveria adorar. Eu ia embora, opa, a adoração ficou lá. Agora não. Agora eu vou embora e levo o templo. Aí vai cumprir o que Levítico dizia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí eu vou entender que eu não vivo um momento de adoração, mas eu vivo uma vida de adoração. E cristão não tem vida secular. Ah não, tem pessoa não, vida religiosa é vida religiosa, vida secular é vida secular. Não mistura as coisas. Mistura sim. O cristão ele vai embora e leva o templo. Está entendendo? Aí eu vou entender que tudo que eu faço eu vou fazer para a glória de Deus. E Paulo vai falar sobre isso. Quer comais? Estou indo para a churrascaria. Eu vou para a glória de Deus. Quer comais? Quer bebais ou façais? Não é bebida alcoólica não, viu, irmãos? É beber de Cristo, né? Quer comais ou beber a água mesmo, ou o vinho daquela época, não o vinho de hoje. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. O que é qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, amanhã quando você for trabalhar, você fala: eu vou trabalhar para a glória de Deus. Amém. Está entendendo? Eu trabalho para a glória de Deus. A minha função, onde eu estou, eu vivo para a glória de Deus e glorifique a Deus na minha forma de ser, no meu trabalho, na minha função. Eu estou glorificando a Deus porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Concluindo, já estamos no final. Aqui vai ser a conclusão. A questão do fruto do Espírito, uma consideraçãozinha apenas de 5 minutos para a gente concluir lá. Vamos lá em Gálatas. Ele gera em nós o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, e vou concluir com esse texto. Gálatas capítulo 5. Porque semana que vem vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém? Vamos começar uma série de estudos sobre o Espírito Santo dentro dessa matéria ainda. Amém. Gálatas capítulo 5. Eu não pareço, mas sou pentecostal, viu, irmãos? Amém. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz aqui, presta atenção. A partir do vamos para esse primeiro, para até chegar lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da... Que jugo da escravidão que é esse aqui, irmão? Deixa eu contar para vocês. Não é a vida mundana, não é. Qual que era o contexto de Gálatas? Por que Paulo escreve a epístola aos irmãos da Galácia? Os irmãos da Galácia tinham convertido, tinham conhecido o Evangelho de Cristo, tá certo? E começou a entrar na igreja algumas lideranças que eram neo-judaizantes. O que os neo-judaizantes diziam? Olha, Cristo salva, mas é necessário também guardar a lei. Cristo salva, mas é necessário também circuncidar. Cristo salva, mas é necessário também guardar o sábado. Começou a ensinar isso. Olha, o próprio Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Você tem que cumprir também. Você tem que voltar para a lei. E isso estava gerando tristeza no coração dos irmãos da Galácia, começando a vir o jugo da lei de novo, aquele negócio legalista, parecendo os fariseus, que tinha em torno de 613 prescrições humanas. Além da lei da Torá, eles somaram mais 613 mandamentos humanos, e aqui estava gerando um fardo na vida dos irmãos da Galácia, e eles estavam tristes. E Paulo, sabendo disso, manda uma carta para combater essa pessoa que estava ensinando isso na igreja. Que ele falou, e Paulo usa a argumentação: olha, irmão, presta atenção, se está aparecendo um irmão aí, se aparecer até um anjo e falar uma coisa que não condiga com o evangelho, que esse anjo seja anátema, seja amaldiçoado, quanto mais esse irmão. Paulo está pegando pesado, e ele está dizendo aqui: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da... Que escravidão que é essa? Da lei, do legalismo, da religiosidade, das obras. Paulo, presta atenção, olha como que isso vai coincidir com o argumento dele. Vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa de circuncidar, que está obrigado a guardar toda... Então toma decisão: ou vocês vão viver no evangelho ou na lei. Quer circuncidar novamente? Então volta para a lei, e vai sofrer com a lei, até que eles possam recorrer a Cristo novamente. É isso que Paulo está dizendo: de Cristo vos desligar. Olha como que Paulo está sendo incisivo: vós que procurais justificar onde? Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam alegres, celebrando a vitória da cruz de Cristo e cantando celebrai a Cristo. Agora vocês estão querendo voltar para a lei. É isso que Paulo está dizendo no verso 7: corrieis bem, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, não é Cristo, não é o Espírito de Cristo que está mandando vocês voltar para a lei. Ele está dizendo: um pouco de fermento leveda. Confio de vós no Senhor, de que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, esse homem, esse pastor que está ensinando lei para vocês, que está ensinando uma religião legalista, esse que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele não está pregando a verdade, não, ele está pregando um outro evangelho. E ele vai dizer: eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está tão irado, assim: tomara de cortar aí um braço, uma perna dessa pessoa que está ensinando vocês outro evangelho que não é o evangelho da graça, do reino. E ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? Porém não useis da liberdade para dar ocasião a sede antes o quê? De que forma? Porque todo
toda a lei se cumpre em um só preceito. Qual é? Ame o seu próximo como a si mesmo. Se porém vos mordeis e devorais, porque essa questão tinha dividido a igreja. Dentro da igreja tinha aquele que pregava Cristo e aquele que pregava a lei, eles estavam brigando. E Paulo usa a expressão de devorar, como se eles estivessem se mutilando mesmo e mordendo uns nos outros. Tanto que a situação estava séria na igreja da Galácia. Se vós porém mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente. Aí ele vai dizer no verso 16: digo porém, andai no Espírito, andai no Espírito. É através do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito. Que Espírito é esse? É maiúsculo ou minúsculo na sua Bíblia? É o Espírito de Deus. Quando é o Espírito minúsculo, é o nosso Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. Então eu tenho dentro de mim uma carne que ela é carnal. Está entendendo? E Paulo está falando para crente ou para ímpio? Para crente. A carne milita contra quem? O Espírito de Deus. E o Espírito contra? Porque são o quê? Opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso. O cristão não faz o seu próprio querer. Por isso que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, não a minha. Para que vocês não façam o que seja do vosso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis. Ora, as obras da carne, olha o que se espera da carne. A carne ela produz obras. E que obras são essas? Elas são conhecidas. O que se espera da carne? Vamos lá, listinha? Listinha que ninguém quer fazer uma camiseta escrita com esses nomes, né? Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E ainda, se a lista não bastasse, e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas. Quem quer viver na carne vai viver lutando contra isso aqui, vai viver no pecado. Quem quer conquistar a salvação pela carne vai sempre infringir a lei nesse tipo de obras, porque a carne ela produz obras. E ele vai concluir dizendo: mas o fruto do Espírito. Me dê só mais uns segundinhos aí. Paulo, irmãos, Paulo, irmãos, era um exímio conhecedor de grego, de hebraico, de aramaico. Era um poliglota. Paulo nunca cometeria um erro grotesco como esse, que aparenta ser um erro na língua portuguesa. Aqui tem um erro de concordância nominal. Mas o fruto do Espírito deveria ser, aparentemente, mas os frutos do Espírito são, porque ele já tinha falado sobre as obras da carne, mas ele não disse no plural. Alto lá, será que Paulo está errando? Cometeu um deslize, uma concordância nominal tão simples? Um Paulo tão culto, poliglota, que Pedro até falou assim: Paulo fala umas coisas difíceis que não entendo. Né? Pedro já era menos inculto do que Paulo. Não, por quê, queridos? Que Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito no singular, 2 pontos, o amor. Só existe um fruto do Espírito. O que o Espírito gera em nós? Aquilo que a lei nunca conseguiu gerar. O Espírito nos capacita a cumprir o principal dos mandamentos: amar. O fruto do Espírito é o amor. Esse é o único fruto do Espírito. Não tem mais outro fruto do Espírito. É só um fruto. O fruto do Espírito é o amor. Por que Paulo cita agora então tantos de outros nomes? É o que nós chamamos em língua portuguesa de aposto. O aposto é quando você fala, coloca entre vírgulas uma palavra para dar significado àquilo que você citou. O Wilson Júnior, vírgula, professor do Nutri, vírgula, está dando aula. Então o professor do Nutri foi um aposto, né? Que eu citei sobre a pessoa do Wilson Júnior. Então o que é esse aposto? O fruto do Espírito é o que então? O amor. Agora, todas
os outros adjetivos que ele coloca aí, os substantivos adjetivados que ele coloca aí, são desdobramentos do amor. Onde tem amor, tem alegria. A alegria é o amor no ambiente em que ele se manifesta. Onde tem amor, tem alegria. Mas o que? Onde tem amor, tem paz. Por que tem as guerras? Por que tem as brigas? Falta de amor. Onde tem amor, tem longanimidade. Quem ama é longânimo. Ele tem paciência. O bebê te acorda de 20 em 20 minutos durante a noite toda, e você joga ele do 10º andar do prédio. Não, você ama. Você está acabada no outro dia e vai trabalhar, e chega a casa, você dá uma surra no bebê? Não, você beija ele. Por causa porque quem ama se for filho do outro, você não tem paciência nesse tempo. Você devolve para a mãe rapidinho. Ou não é? Por conta o amor, ele é longânimo. O amor, ele é benigno. Quem ama age com bondade. Está entendendo? Benignidade e bondade. Quem ama é fiel. O que mantém a fidelidade? O amor. Quem ama permanece fiel. Quem ama é manso, que é aquele que não manso no sentido de banana, é o manso no sentido de compartilha. Um outro dia eu vou falar só sobre esse assunto, em uma outra matéria. Mas o manso na Bíblia é aquele que compartilha. Tudo que recebe ele compartilha, porque ele ama. Ele recebe e compartilha. Ele é útil na família, ele é útil no trabalho, ele é útil na igreja, ele é servil, ele é manso. É como um animal que foi amansado, ele se torna servil. Então quem ama é manso. E quem ama é o quê? Tem domínio próprio. Dá vontade de matar, mas não mata, tem domínio, porque ama. Está entendendo? Dá vontade de jogar a mulher fora da arma, mas não joga, porque ama. Então quem ama tem domínio. E ele vai dizer: contra essas coisas não há lei. Não precisa de lei, porque ama. Onde tem amor, para que mandamento? Para que mandar não matar se eu amo? Eu não vou matar mesmo, eu amo. Para que mandar não adulterar? Porque eu já amo, eu não vou